Olá pessoal, meu nome é Diego, eu faço parte do curso de licenciatura em Educação Física do IFTO, segundo período. E nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês conteúdos do livro História da Educação, tá? E vou estar apresentando as características gerais do século XIX da educação, nesse período. Bom, eu vou começar destacando aqui que nessa época o Estado ele já se esforçava para fornecer educação aos pessoas mais pobres. Então nessa época já começou aí os pobres a terem mais direito, até por motivos das questões revolucionárias que estavam ocorrendo muito na Inglaterra, França, e aí estava sendo reivindicado o direito das massas, tá? Outra característica era dessa época do século XIX na área educacional é que mesmo com essas mudanças, os burgueses ainda optavam pelas escolas tradicionais voltadas para o religioso. Então ainda tinha muito disso. Tá? Como eu falei, a escola estava tentando, o governo estava tentando fornecer mais educação para as classes menos desfavorecidas e com isso eles também começaram a intervir de forma mais incisiva no sistema educacional. Então eles já padronizavam o calendário e tinha já seu sistema educacional. Tá? Outra característica desse período foi com o iluminismo, né, teve muito ascensão nessa época também, a questão das luzes, do saber, do conhecimento. As escolas também teve um grande aumento em todos os níveis, tanto quanto fundamental, médio e superior. Então todas essas teve um crescimento educacional aí. Outra característica as escolas, as faculdades começaram a oferecer cursos politécnicos em virtude do avanço tecnológico. Então a gente pode ressaltar que as revoluções e os movimentos influenciaram em diversas coisas, tanto na parte social, na parte da urbanização, que cresceu muito, que o trabalhador rural saiu do campo e foi para a cidade. Então isso mudou muito o estilo de vida da época e, consequentemente, a industrialização fomentou o avanço da tecnologia, surgindo mais cursos técnicos, tá? Politécnicos, para suprir a necessidade tecnológica que já estava em ascensão. Bom, outra característica foi que um pedagogo teve seu trabalho muito reconhecido, onde ele destacava a importância da educação nas fases iniciais. Então, nessa época surge os jardins de infância, que era muito importante e até hoje existe, né? Se não fosse importante, eles não teriam, e até hoje existe, que era a parte educacional inicial mesmo, tanto da questão motora quanto da questão psíquica da criança, da aprendizagem da vida mesmo, né? Bom, e para terminar sobre as características do século XIX na parte educacional, temos também o objetivo dos educadores da época, que eram formar cidadãos patriotas, né, com ênfase no cívico. Então, vemos que nesse período as mudanças foram bem drásticas, né, na parte educacional. Bom, agora outra parte que faz parte da minha explicação
são os principais pedagogos do século XIX. São três. Um primeiro é o suíço-alemão Pastorazzi. Ele nasceu em 1746 e faleceu em 1827. Nasceu em Zurique. Ele chamou a atenção de muitos pelo seu trabalho realizado como mestre, diretor e fundador de instituição. Tá? Então ele já foi reconhecido muito no século XIX. Suas principais... deixa eu ver aqui. Bom, ele se baseou muito em Rousseau e Bauduin e sempre se interessou na educação elementar. Ele também queria garantir o direito que todos os indivíduos tinham direito à educação. Tá? No século XIX. Em 1777, ele fundou uma instituição em que recolhia jovens, órfãos, mendigos e pequenos ladrões. Ele reeducou eles através do trabalho de um trabalho lá de fiação e tecelagem, que era muito comum na época. E com isso, em 5 anos, essa instituição veio a fechar. Ele não conseguiu manter, né, Pastorazzi por motivos financeiros. Então, encerrou aí depois de 5 anos, né? Porque tinha que manter lá um pessoal lá. Então, até por isso mesmo, ele realizava esse trabalho de reeducação através do trabalho, né? Conveniando aí duas questões. Aí, com o passar do tempo, né, em 1799, ele fundou outra instituição. Essa, no caso, era um internato que ele fez num castelo perto de Berna, na Alemanha. Né? E depois de um tempo foi transferido para Yeverdun, tá? Funcionando de 1805 até 1825. Então, esse já durou bem mais. No caso, foram 20 anos aí de funcionamento. Pegava crianças, inclusive crianças com deficiências, e trazia essa parte educacional, tá? Dava educação para essas crianças. O interessante é falar que nessa legislação que ele fazia, além de ter seu trabalho, né, realizado, ele utilizava esses recintos como laboratório para os seus estudos pedagógicos e seus trabalhos científicos, tá? Ele era bom discípulo, ele era discípulo de Rousseau, estava convencido da bondade humana e da inocência, que é a questão que ele tinha um conceito que todo educador tinha que compreender, o espírito infantil. Então, Rousseau e o próximo pedagogo, né, que eu vou estar destacando aqui, eles focavam muito na questão infantil. Né? E também sua psicologia era ingênua, na época era considerada ingênua, pois ainda seus estudos não era tido como estudo científico. Então, na época, ele não era tão reconhecido quanto hoje, tá? Então, esse foi um pouco de Pastorazzi. Agora eu vou falar sobre o próximo pedagogo importante do século XIX, que foi Froebel. Ele nasceu em 1782, faleceu em 1852, nasceu na Turíngia, região alemã. Ele aprendeu com filósofos idealistas. No campo da pedagogia, seguiu muitas ideias de Pastorazzi. Então, dá para perceber aí que ele vai realmente vai ter os seus estudos voltados para a educação infantil. Sua principal contribuição para a pedagogia ressalta na fase inicial da infância, que no caso é antes da fase fundamental, que é a fase bem criança mesmo, que nós conhecemos hoje como jardim.
Isso, como jardim. Ele foi o criador do jardim de infância, tá? Froebel privilegia a atividade lúdica por perceber o significado funcional do jogo e do brinquedo para o desenvolvimento senso-motor, inventando métodos para aperfeiçoar a habilidade. Então, ele trabalhava bastante essa questão das crianças, da questão inicial mesmo, antes do fundamental, e ele via que era importante a questão dos jogos e da ludicidade. Com isso, a criança tinha maior aproveito educacional, ela aprendia novas coisas. Ele utilizava métodos como círculo, triângulo e brinquedo. Essas coisas que a gente até pode ver hoje nos centros educacionais infantis. Continuando sobre... ele tinha a ideia que a alegria do jogo levaria à aceitação da criança ao trabalho de forma mais tranquila. Então já tinha toda uma questão psicológica por trás disso, da questão dele trabalhar com os jogos e da ludicidade. Para ele, esses indivíduos, né, enquanto criança, futuramente ia aceitar mais fácil o trabalho, que todo mundo no final está destinado, né, ao labor. Bom, o próximo pedagogo importante do século XIX, para finalizar, é o Herbar, um alemão nascido em 1776 a 1841, trouxe grande contribuição para a pedagogia como ciência, buscando rigor nos seus métodos. Então, Herbar, ele já tinha um estudo mais científico e mais considerado, tá? Ele que abordou a pedagogia inicial como forma de ciência mesmo, tendo metodologia e esquema para o ensino fundamental inicial, tá? Ele foi precursor de uma psicologia experimental aplicada à pedagogia. Então, ele foi um psicólogo, então ele trabalha essas duas questões, psicologia e pedagogia. A partir disso, ele criou novos conceitos que são usados aí. Um fato muito importante é a psicologia herbaliana que ele conceituou, que é o ético-social com finalidade de formar o caráter moral por meio de esclarecimento da vontade, que se alcança pela instrução, tá? São questões aí que ele propõe. Herbar critica Rousseau e todos os pedagogos que desvalorizam a instrução, reconhecendo a necessidade da utilização do rigor e um método para a educação da vontade. Então, esses eram os métodos dele, tá? Explicando aqui sobre a educação da vontade, segundo ele, a conduta pedagógica segue três procedimentos segue três procedimentos básicos, que é o governo, a instituição e a disciplina, tá? Então, vocês podem perceber que esse terceiro pedagogo aqui, último aqui que eu estou apresentando, ele já tinha um estudo científico mais elaborado, que descrevia métodos para a educação básica, tá? E nesses três métodos que ele falou, que eu acabei de falar, o governo está associado com o controle da agitação da criança, né, que ele propunha. A instituição é o processamento principal da educação, instrução, tá? Processamento principal da educação supõe o desenvolvimento dos interesses, e a disciplina supõe a autodeterminação que leva à formação do caráter proposto, tá? Então, ele vai explicar melhor isso com um método de instrução, tá? Herbar atribuía a causa
da aplicação inadequada dos métodos de relacionar o conhecimento adquirido com a experiência do indivíduo, o que resulta em um material menor organizado e logo esquecido. Então, para ele já tinha um método que falava sobre a preparação, apresentação, assimilação, aplicação e generalização, tá? Na preparação onde recordava o que já foi aprendido. A apresentação, conhecimento novo será apresentado, né? A assimilação compara o novo com o velho na questão educacional, é claro. E generalização abstrai, chegando a concepções gerais. A aplicação do exercício mostrando que foi aprendido. No caso da aplicação, que é o último que eu falei. Então foi isso a minha apresentação. Obrigado.